Eu falo que esse livro é um livro de cura para toda e qualquer mulher. Toda e qualquer mulher na face da terra precisa ler esse livro. Ele é um livro de cura em várias camadas da mulher, tá? Então, se você é mulher, não importa em qual fase da vida você está. Ele é escrito num formato que parece um romance, então ele é gostoso de ler, ele acolhe o coração e mais do que isso, ele cura. Ele cura a mulher. Então eu recomendo que ele esteja na sua lista e mais do que ele esteja, não seja só na sua lista. Você leia esse livro. Gente, vocês acreditam que nós já estamos no final do segundo trimestre do ano? Vocês têm noção? Eu falo que toda vez que chega o meu aniversário, tá acabando o ano. Meu aniversário é 6 de agosto. Vocês marquem na agenda, marquem mesmo, porque eu amo receber parabéns. Se vocês quiserem mandar presente, eu amo também, tá? Não se sintam pressionados com isso. Olha só, como o nosso combinado, tem gente que fala assim, Fabi, coloca uns destaques. Tem episódio do Café com Joia. Eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, do último do trimestre. O que a gente fez de combinado? Que todos os meus livros que eu leio no trimestre, eu venho aqui para vocês e eu atualizo as minhas leituras do trimestre. Então, a do primeiro trimestre do ano, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem os livros que eu li. E agora estamos aqui no segundo trimestre do ano. Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Eu confesso que eu li praticamente todos eles em maio. Eu não tive muito tempo para ler em abril. E esse mês eu tô muito enrolada, muito evento. Então eu tô lendo um pouco mais picado. Então teve dias que eu consegui ler... Final de semana que eu consegui ler 3 livros, pra vocês terem noção, porque eu tava machucada, né, do procedimento e tudo mais. Então, é assim, tá sendo uma média disso, acho que no último trimestre foram 7 livros, esse trimestre foi um pouquinho mais, porque eu viajei, então eu consegui ler um pouquinho mais. Eu não quero que vocês usem isso como um super exemplo, nossa, como ela é super leitora, eu quero ler a quantidade de livros, porque eu estou indo no meu ritmo, eu não estou forçando, tá? Então, vocês podem ver que esse mês eu li pouco, abril eu li pouco, maio eu li mais, e conforme vai fluindo, eu vou compartilhando com vocês, tá? Então, eu vou falar de todos os livros que eu li pra vocês. Vários livros aqui foram indicação de vocês. Eu pedi no meu Instagram, me indiquem livros, que eu quero ler livros que vocês me indicaram, né? Tem muita gente que tá muito mais tempo, principalmente na fé, né? Andando, caminhando ao lado de Cristo. Eu tô com muita fome da palavra, sabe? Eu tô amando, porque vem me ajudando muito a ler a Bíblia. Então, ler vários livros complementares estão me ajudando cada vez mais a melhorar o meu entendimento. Eu tô adorando. Então, olha só, eu quero falar pra vocês um livro que eu li, que chama A Poder da Oração Intercessória. Eu amei esse livro. Esse livro eu entendi... Ele traz várias formas da oração intercessória. Então, como que eu posso interceder por uma doença? Como eu posso interceder por alguém? Como que eu oro por uma libertação? Como que eu oro por uma cura? Então, cada capítulo ele traz... Eu até fiz umas anotações aqui, ó. Deixa eu ler pra vocês o que eu anotei. Deus trabalha através da oração. Ela é vital para a realização da sua vontade. Intercessor é alguém que se coloca na brecha pelos outros, refletindo... A minha letra é ruim demais, gente. Refletindo o caráter de Cristo. Senão, sendo sensível ao Espírito Santo. Nem eu entendo minha própria letra. Intercessão visa trazer reconciliação com Deus e as pessoas. Intercessão estabelece limites espirituais, protegendo o inimigo. Ele é ferramenta na guerra espiritual, essencial para remover a cegueira espiritual das pessoas, dos perdidos, e traz revelação e intervenções divinas. Então, para vocês terem noção, durante a minha conversão, depois que eu entendi que a gente precisa saber orar. Eu, por exemplo, eu recitava uma oração antes de dormir, que era a mesma de desde quando eu era criança, que era com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus. E eu entendi, era tão engessado, não tinha emoção, não tinha uma conversa, não tinha um diálogo. Juro por Deus, hoje eu acho que eu fico em média de 20 a 25 minutos, 30 minutos, às vezes, orando antes de dormir. E eu acho que eu pego no sono orando. Porque eu bato tanto papo com Deus, quando eu vejo eu dormi. Eu acabei dormindo. Então isso vem acontecendo bastante. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo também, eu bato um papo com Deus. E através desse livro, eu entendi o poder da oração. Inclusive, eu agradeci no Instagram, eu quero agradecer vocês, para todas as pessoas que oraram por mim, né, para que eu me encontrasse com Cristo. Eu não entendia isso. Depois que eu li esse livro, eu entendi. Eu aprendi a orar por outras pessoas, então eu aprendi a orar por proteção. Nesses últimos dias, eu orei por muita proteção de muitas pessoas. Então eu amei. Isso aqui fez uma grande diferença, assim, no meu caminhar espiritual. É um livro que é simples de ler,
Poder da Oração Intercessória. Maravilhoso. Outro livro que eu li, não tá na ordem, tá, gente? Billy Graham, Paz com Deus. Eu devorei esse livro. Pra quem eu indiquei, eu falei pra vocês no primeiro trimestre que eu li um livro do C.S. Lewis, que chama Cristianismo Puro e Simples. Mas ele não é uma linguagem muito simples de ler e de compreender. Então, é um livro mais denso. Já Paz com Deus tem o mesmo perfil do Cristianismo Puro e Simples, só que numa leitura muito mais fácil. Então, é aquele livro que eu chamo de patrocínio responsável. Inclusive, se vocês forem no meu post no Instagram deste livro, eu peguei tudo que eu grifei do livro, tudo. Eu fiz a transcrição de tudo que eu grifei e tá no meu Instagram. Então, se vocês olharem lá, tem acho que mais de 150 insights desse livro. Ele é um livro para você ler se você é novo na fé. Ele é um livro ótimo para você que aprender um pouco mais. Então, eu vou falar do sumário para vocês verem. A Bíblia é indestrutível. Como que é Deus? O terrível fato do pecado, lidando com o diabo, o desespero da solidão e depois da morte. O que acontece? Por que Jesus veio? Como e por onde começar? O que é arrependimento? O que é fé? Qual que é a diferença do antigo e do novo? Como ter certeza? Os inimigos do cristão, diretrizes para a vida, o cristão e a igreja. Sou eu o guardador do meu irmão? A esperança para o futuro, finalmente a paz e o dia seguinte. Então, são perguntas que todo mundo tem. E ele traz numa leveza, ele traz numa forma muito clara de entender. Então, para aquela pessoa que está caminhando, começou a caminhar e ela quer entender melhor o que significa ser cristão e tudo que vem junto com esse pacote, ele é um livro maravilhoso. Ele vai falar de tudo que vocês possam imaginar. Eu recomendo, eu amei ele, tá? Este aqui foi a indicação de vocês. Um livro super... Eu não vou falar que ele é denso, porque a leitura dele ele é relativamente fácil, mas que ele é difícil da gente entender porque é algo que é uma promessa, né? É uma profecia, que é o Apocalipse. Então, Lamartine Pozzella, ele é um dos maiores estudiosos, por assim dizer, do Apocalipse. Ele tem mais de 35 anos, se eu não me engano, estudando sobre o último livro da Bíblia, que é do Apocalipse. Então, aqui é a forma de entendimento dele do Apocalipse. Eu li esse livro antes de entrar no livro de Apocalipse, então me ajudou a entender com mais clareza sobre as coisas que é falada na Bíblia. Então, isso, como eu falo para vocês, a gente pede a unção com o Espírito Santo para o entendimento da palavra, mas também existem muitos livros de pessoas que caminham há mais tempo que a gente, que é óbvio que existem diversos vieses, diversos entendimentos, mas ajuda a gente a ter um olhar um pouco mais sensível por palavras, por frases, por passagens que às vezes passariam despercebidos, a gente já não vai mais passar despercebido. Então, por exemplo, quando eu falo da oração, eu entendi que Deus age através da oração. Então, hoje que eu tô lendo o Antigo Testamento, tem muita passagem que fala, e Deus ouviu o seu choro, e Deus ouviu as suas lamentações, e ele decidiu agir. Então, o que você entende? Que Deus age através da oração. Não adianta você só querer, você precisa orar, você precisa pedir. Quando você pedir, você será ouvido. Então, você começa a entender o poder da oração. Você precisa orar, né, para poder ser atendido. Deus não vai agir sem a sua oração, sem o seu pedido. Então, essas pequenas frases que existem na Bíblia, elas não passam mais despercebidas, porque eu já entendi a profundidade, não é mais uma passagem rasa, tá? Então, para quem quer entender um pouco mais sobre o Apocalipse, a gente tem este livro do Lamartine Pozzella, e ele tem inclusive um podcast com o Thiago Brunet, falando sobre o Apocalipse, muito bom. A cultura do jejum, eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem um podcast exclusivo para vocês em relação a isso. Se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Jenny, anote aí. A cultura do jejum do Luciano Subirá. Eu li junto com o Apocalipse, foi um livro que eu li junto. E o Poder da Oração, eu li os 3 no mesmo final de semana. É um livro muito bom que me deu maior entendimento sobre o jejum, que eu também não tinha esse entendimento, mas tem um episódio exclusivo para vocês em relação a isso. Esse aqui eu vou falar depois. Um outro livro que eu amei, que é A Quarta Dimensão. Eu vou falar assim que tem gente que acha, eu achei o livro raso. Eu amei esse livro, eu grifei ele todinho, eu li ele numa viagem de avião. Então eu li ele dentro do avião. Ele tem um pouco de... o poder da oração intercessória. Então, o poder da oração intercessória, ele fala bastante sobre você fazer essa frente sobre outras pessoas. Já na quarta dimensão, ele trouxe para mim uma visão muito importante. Eu que sempre gostei de ler sobre a lei da atração, eu sempre gostei de estudar sobre isso, eu não entendia como que eu poderia
Cara, eu sempre acreditei nisso. Mas e agora? Eu desacredito nisso? Não existe mais isso? E aí eu entendi, quando eu li a Quarta Dimensão. Fabi, tô curiosa, me fale mais. Não vou falar, leia. A gente tem que desenvolver o hábito da leitura. Esse livro é muito, muito bom. E ele fala exatamente sobre isso, tá? Outro livro que eu gostei muito é A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Inclusive, alguém me deu depoimento essa semana, uma mulher. Ela falou assim, Fabi, muito obrigada por ter me indicado esse livro. Falou que esse livro foi a cura da vida dela. É um livro que é do T.J. Jakes. Inclusive, o livro que eu tô lendo agora é dele também. E eu falei, cara, é impressionante. Toda a primeira página que eu leio do livro dele dá vontade de chorar. Tipo, a primeira página já é tão forte, ele já larga tão forte que você se emociona logo de cara. Eu falo que esse livro é um livro de cura para toda e qualquer mulher. Toda e qualquer mulher na face da Terra precisa ler esse livro. Ele é um livro de cura em várias camadas da mulher, tá? Então, se você é mulher, não importa em qual fase da vida você está, ele é escrito num formato que parece um romance, então ele é gostoso de ler, ele acolhe o coração e mais do que isso, ele cura. Ele cura a mulher. Então eu recomendo que ele esteja na sua lista. E mais do que ele esteja, não seja só na sua lista. Você leia esse livro. A Dama, o Seu Amado e Seu Senhor. As Três Dimensões do Amor Feminino. Um outro livro que é muito legal. Que esse livro eu acho que é um livro legal para dar para pessoas que ainda não caminham com Jesus. Que é Jesus Não É Quem Você Pensa. Eu acho que o título dele é super contraintuitivo. Ele é um livro super fácil de ler. Eu amei a diagramação dele, ó. Então ele tem... Ele é grifado, ele tem highlights, ele tem aquelas páginas, tipo Seja Foda, sabe? Que tem uma página com uma super frase. Então, a diagramação dele é maravilhosa. Ele é um livro muito rápido de ler. Eu acho que a parte sensorial dele, a capa, eu nem sei falar que tecido, que formato é esse aqui, mas, tipo assim, como chama isso aqui? Soft, sei lá. É diferente, não é papel, assim, molinho, sabe? A capa dura, a diagramação, ele é muito legal. Então, eu acho que é um livro de fácil entendimento e para qualquer pessoa que ainda tá na dúvida, mas por que Cristo? Dê este livro de presente. E até para você que tá no comecinho da fé, esse livro aqui é muito bom. Jesus Não É Quem Você Pensa. E aí, gente, tem este livro aqui que eu achei maravilhoso. Esse livro foi um presente da Tassi, a minha mentorada na Impulse. Ela me deu esse livro que chama Coragem de Não Agradar. Eu falei dele rapidamente pra vocês em um episódio. Jenny, coloca o link dele aqui pra gente também, pra quem não assistiu esse episódio. Todo mundo... Olha, eu falei pra vocês no episódio que às vezes as pessoas me pediam um livro de inteligência emocional e eu não tinha um livro pra indicar. Não por falta de leitura, mas um que eu acreditasse que fosse de fácil entendimento e que pudesse gerar um rápido resultado. Uma rápida mudança, um rápido entendimento. As pessoas trazem a inteligência emocional num contexto muito técnico. Muito para quem é estudioso, para quem gosta de estudar inteligência emocional. Mas não necessariamente para aquelas pessoas que querem viver a inteligência emocional. Então esse é um livro que eu achei muito legal. Eu gostei muito da forma como ele foi conduzido. Então ele é um diálogo, torna isso mais dinâmico, a leitura mais fluida. As perguntas que o rapaz faz melhora ainda mais nosso entendimento, porque o autor ele é obrigado a dissertar mais. Eu até escrevi algumas coisas aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Nós somos os nossos, não somos os nossos traumas, mas vivemos dos significados que damos a eles. Nós escolhemos as emoções que permitem que sejamos o que queremos. Exemplo, uma mãe tá gritando com a filha e ela atende o telefone e ela para de gritar. Então isso mostra que a gente tem domínio sobre as coisas que a gente sente. E a gente escolhe aquilo que a gente sente para que a gente possa se comportar da forma como a gente gostaria. Todos os problemas têm raízes nos relacionamentos interpessoais, sentimento de inferioridade ou superioridade e necessidade de competição. Enfim, tem várias coisas que eu anotei aqui. Tem um episódio só para ele. É um livro que eu gostei muito. Eu recomendo que vocês coloquem na lista de vocês de leitura, porque foi um livro muito, muito bom. Eu confesso que eu arrebentei nos livros desse trimestre, assim. Foram livros muito bons. Aí, A Cruz de Cristo. Gente, que livro difícil. Misericórdia. É um livro super difícil. Eu empaquei na página 157, ele tem 350. Eu tô há 3 semanas com o livro. E assim, eu ficar 3 semanas com o livro é difícil.
Ele é um livro muito denso, ele fala sobre todo o processo de crucificação de Cristo, então a razão da cruz, o simbolismo da cruz, por que sangue, por que Jesus teve que morrer, qual que é o significado disso. Só que ele não traz uma linguagem simples, ele traz uma linguagem muito teológica, ele traz com muito estudo. Então é um livro que não dá para ler de uma forma rápida, fluida, você tem que parar, você tem que reler, você tem que pensar. Então, ele fica muito carregado, fica muito arrastado. Eu não recomendo ele para quem não tem hábito da leitura. Eu não recomendo ele para quem é muito bebê na fé, porque ele é muito denso. Então, eu confesso que eu tô com vontade de parar de ler ele. De tão denso que ele é, sabe? Assim, não porque ele é ruim, mas é porque ele é muito denso. E às vezes eu acho que podem ter outros livros que falam a mesma coisa com um linguajar um pouco mais fluido, que não desgaste tanto, que não desgaste tanto, que não canse tanto. Mas eu gostei do que eu li até agora, então eu acho que eu vou tentá-lo. Eu vou continuar, às vezes, lendo, sei lá, 10 páginas, 15 páginas, sem pressa de ser feliz, e em algum momento eu termino ele. É um livro bom, mas é um livro denso. E aí, enquanto esse livro estava me arrastando, eu comecei Esmagado, do T.J. Jakes, que é o mesmo autor da a esposa, gente, a dama, o seu amado, seu senhor. E é um livro muito, muito bom, tá? Eu tô na página 159, ele é um livro de 319, mas a diagramação dele, como vocês podem ver, ele não ocupa toda a folha, a letra é maior, então não é um livro em tese de 319 páginas, seria um livro, sei lá, de 250 folhas. Então, ele é super gostoso de ler. O T.J. Jakes, ele escreve de uma forma que parece um poema, assim, sabe? Você se envolve com a história. E esse livro, ele fala sobre deserto. Ele fala sobre poda. Então, quando você tá naquele momento que Deus tá te tirando o chão e você não sabe diferenciar se isso é uma poda ou se isso é uma punição, então ele traz várias coisas aqui. Então, a abertura dele já é ele sendo pastor e a filha dele engravidando aos 13 anos de idade. E ele fala, cara, isso tirou meu chão, porque como é que eu posso estar à frente de diversas pessoas, né, cuidando dessas pessoas, orientando essas pessoas, e a minha filha de 13 anos engravidou. Ele falou assim, eu sou uma fraude, o que eu sou? E naquele momento, acho que 2 meses antes, a mãe dele tinha falecido. Então, ele mostra diversos processos dele e o quanto que esses processos, eles são importantes. Então, ele traz algumas parábolas do vinho, ou como que o vinho é feito, ou como o vinho é esmagado. Então, toda vez que a uva ela é esmagada para tirar as coisas que não são utilizadas, como a casca da uva, como a semente da uva. Então, esse processo de esmagamento, ele faz com que a gente elimine coisas inúteis, para que a gente possa aproveitar o que mais importa, que é o suco. Então, é um livro que eu tô na metade, mas eu já quis trazer para vocês porque eu finalizo ele muito em breve, ou hoje, ou amanhã, ou nos próximos 3 dias. E eu recomendo que você leia esse livro para quem está passando por um momento de dificuldade, para quem está passando por um momento de provação. Inclusive, tem uma passagem que ele fala assim: você é podado quando você não está fazendo as coisas corretas, e você é podado quando você deu fruto. Então, toda vez que você dá fruto, a árvore ela recebe uma poda para que ela possa dar frutos novamente e frutos melhores. Então, sabe aquela coisa que a gente fala assim, ai, tá dando tudo bem, aí do nada começa a dar problema. E a gente começar a ressignificar esses ciclos e não como, eu vivo altos e baixos, mas eu vivo a parte frutífera e eu vivo a parte da poda. Eu vivo a parte frutífera e eu vivo a parte da poda. Então, é um livro muito bom. Eu vou ler uma passagem, qualquer passagem que eu tenho aqui, porque uma que me marcou, que eu mandei até pro Caio, que eu achei muito boa, ó. Eu vou ler pra vocês. Eu mandei pro Caio hoje. Calma que tá mais pra trás. Olha o tanto que eu li hoje. Eu li enquanto tava fazendo minha make. E meu cabelo. Será que eu li tanto assim hoje, gente? Peraí. Aqui, ó. No lugar para onde Deus o está levando, você não precisará do peso e da sobra do pão de ontem.
O mestre tem um fim planejado para a sua vida. E a viagem não exige bagagem extra das bênçãos da última temporada. Então, muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão das bênçãos passadas que a gente recebeu, das coisas passadas que a gente viveu, e a gente fica preso às coisas do passado para viver as coisas do futuro. E muitas vezes Deus não quer mais que você viva dos frutos do passado. Ele quer te dar novos frutos, ele quer te colocar em novos lugares. Então, essa poda, muitas vezes, a gente quer fugir dela, porque você quer viver na glória do passado, você quer viver com os frutos do passado. Mas é exatamente isso. Deus não quer que você carregue peso extra para suas próximas glórias, para os seus próximos movimentos. Então, você vai ter que eliminar esse peso, você vai ter que tirar essa carga extra. Você vai ter que passar por uma poda. E essa poda, ela sempre vai gerar dor. Primeiro porque a gente não vê sentido nela, e segundo porque ela é desconfortável. Só que não existe mudança no conforto, porque o plantio é desconfortável, a poda é desconfortável. Então é uma forma da gente conseguir ressignificar e a gente entender de uma forma melhor a nossa poda. Então ele chama Esmagado, Deus Transforma Pressão em Poder, do T.J. Jakes. É um livro muito, muito bom. Acho que todos os livros dele são. Inclusive o Caio me falou que ele vai vir para conferência do Brunet em setembro. E eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia. Eu até fui olhar no Instagram e ele vai vir mesmo. Então vai ser muito legal poder conhecê-lo pessoalmente. Acho que a gente vai conseguir. E um autor de 2 livros que eu gostei muito. Gente, esses foram os livros do trimestre. Eu tenho mais, acho que uns 30 livros que vocês me indicaram para eu ler em casa. E eu tô muito animada para ler a indicação de vocês. E eu venho aqui compartilhar em quando, hein, gente? Julho, agosto, setembro. No final de setembro, os próximos livros do trimestre. E eu quero saber quais desses aqui você já leu, quais você ainda não leu e qual que você vai colocar na sua lista já para começar a ler. E depois eu quero o seu feedback de como foi essa leitura e no que te ajudou. E eu te espero na próxima quinta-feira, nosso próximo episódio do Café com Joia.